Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias, edição de domingo, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vascão, conversar sobre o nosso gigante da colina. Já adianto, né, que a pauta não tá muito bacana não. Eu até disse nos vídeos na sexta, na quinta-feira, que o Vasco não ia estragar, né, o nosso final de semana, já que o Vasco joga só amanhã, só na segunda-feira. Então a gente teria um final de semana tranquilo, sem estresse com o Vasco. Mas não vai ser isso não, meu amigo. O Vasco, mesmo sem jogar, conseguiu me estressar nesse final de semana e o motivo já está explícito aí, né, na capa do vídeo, no título, que é a possibilidade do Vasco terminar o dia de hoje, esse domingo e até mesmo a rodada, na lanterna do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, é difícil imaginar que o Curitiba vai ganhar do Palmeiras, mas na 19ª colocação, na vice-lanterna, o Vasco já está garantido. Enfim, vamos conversar sobre isso aqui depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante. Conto com você se inscrevendo aqui no canal também, se você não for inscrito. Já somos quase 194 mil vascaínos aqui no canal. A sua inscrição é muito importante. Nesse vídeo a gente vai falar também sobre Campuzano, né, que voltou à pauta no Vasco. Assunto interessante também. Enfim, depois da vinheta a gente começa. A vinheta vai rodar e eu já tô voltando. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui da Mais Ágil. Você que quer adiantar as parcelas do seu FGTS, você pode procurar a Mais Ágil, o link está aqui na descrição desse vídeo, tem um telefone aparecendo também na sua tela, você entra em contato com eles e se você trabalhou de carteira assinada e tem uma graninha lá no seu FGTS, a Mais Ágil antecipa o seu saque, beleza? Sem burocracia, fazendo tudo de forma prática e rápida. Mais Ágil é parceiro aqui do canal Machão da Gama, o link está aqui na descrição desse vídeo. Bom, vamos começar falando sobre a rodada, né, do Campeonato Brasileiro. O Vasco ainda não jogou, o Vasco só joga amanhã, vai ser o jogo que encerra, né, a rodada, Vasco-Flamengo, amanhã 8 horas da noite, mas o Vasco já perdeu uma posição na tabela, né? O Vasco era o 18º, agora é o 19º, né, vice-lanterna. E o Vasco pode até terminar essa rodada do Campeonato Brasileiro, ou o domingo, né, antes de jogar contra o Flamengo amanhã, o Vasco pode terminar na lanterna. Para isso acontecer, o Curitiba vai ter que derrotar o Palmeiras. Difícil imaginar que isso vai acontecer, né? O Palmeiras é um time que perde muito pouco, ainda está invicto, né, do campeonato. Deixa eu conferir aqui, o Palmeiras está invicto no campeonato, ainda não perdeu, o Curitiba ainda não ganhou, então é difícil imaginar que o Curitiba vai derrotar o Palmeiras lá no Allianz Parque. Mas se isso acontecer, o Vasco vai terminar o domingo na última colocação. Vamos dar uma passada aqui nos jogos que já aconteceram nessa 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza empatou com o Bahia em 0-0. O Cruzeiro foi derrotado pelo Galo no Clássico Mineiro por 1-0. O Atlético Paranaense venceu mais uma vez o Botafogo por 1-0. O América Mineiro derrotou o Corinthians por 2-0 e fez o Vasco perder uma colocação. E Santos e Internacional ficaram no empate ali de 1-1. O Santos que também está ali na parte de baixo da tabela, né, também lutando ali na parte de baixo, deu uma desgarradinha, né, mas é um time que também deve lutar na parte de baixo. Hoje teremos mais algumas partidas, Fluminense e Red Bull Bragantino no Maracanã, Grêmio e São Paulo, Palmeiras e Curitiba, jogo que interessa e muito aí ao Vasco, Goiás e Cuiabá, também é um jogo que interessa ao Vasco, né, times ali da parte de baixo, e amanhã a rodada se encerra com Vasco e Flamengo. Vamos dar uma passada aqui na tabela, só na segunda página, né? Vamos lá. O Cruzeiro é o 10º colocado com 13 pontos, Red Bull Bragantino tem 13, é o 11º, Santos tem 12, é o 12º, o Internacional tem 11 pontos, é o 13º, o Bahia tem 8 pontos, é o 14º, o Corinthians tem 8 pontos, é o 15º, o Cuiabá tem 8 pontos, é o 16º, e abrindo a zona do rebaixamento, o Goiás tem 7 pontos, é o 17º, o América chegou a 7 pontos também, é o 18º, o Vasco tem 6 pontos, é o 19º, e na lanterninha tá o Curitiba com 3 pontos conquistados, né? Pode ultrapassar o Vasco caso vença amanhã o Palmeiras. Hoje, né, na verdade, caso vença o Palmeiras hoje, a partida vai acontecer 6h30 da tarde. Mas vamos ver aqui o copo meio cheio também, né? Porque o Vasco ainda vai jogar.
O Vasco pode até terminar o domingo numa posição ruim, mas se vencer o Flamengo, dá um salto importante na tabela. O Vasco tem aí 6 pontos e vencendo o Flamengo, o Vasco pode chegar ali na 14ª colocação, né? Ultrapassando o Bahia, que tem 8 pontos. Então o Vasco poderia saltar ali para a 14ª colocação. Mas isso, para isso acontecer, o Vasco vai ter que derrotar a equipe do Flamengo amanhã. Bom, amanhã vai ser um jogo muito difícil, né? Com toda certeza. Um jogo, assim, recheado de pressão em cima do Vasco, recheado de pressão em cima do treinador Maurício Barbieri. A informação que a gente tem é que se o Vasco perder para o Flamengo amanhã, Maurício Barbieri deve ser demitido, né? Não vai ter mais clima para a continuidade do treinador no comando técnico do Vasco da Gama. Mas o mais importante, com toda certeza, é o posicionamento do Vasco na tabela, né? A posição na tabela. O Vasco perdendo amanhã vai ficar ou na penúltima ou na última colocação, dependendo aí do resultado do Curitiba. Inacreditável, né? Inacreditável como é ruim o departamento de futebol do Vasco da Gama, né? Como é ruim o departamento de futebol do Vasco, como foi mal montado esse time, como que eles acreditaram que esse time ia dar conta, de jogar o Campeonato Brasileiro, né? Chega a ser, assim, inacreditável. É inacreditável, de verdade. Paulo Brax veio a público aí, admitiu erro, etc e tal, mas admitir erro não adianta, né? Porque falta de aviso não foi. Todo mundo avisava lá que, olha, esse elenco tá muito jovem, esse elenco não vai dar, desse jeito que tá, o Vasco vai passar sufoco. Mas o Paulo Brax deu até uma entrevista, né, dizendo que confiava, né, que esse time ia aguentar a primeira parte do Campeonato Brasileiro, que o time estava pronto para disputar uma Série A. Tá aí o resultado, né, Paulo Brax? Tá aí o resultado da sua teimosia, e quem tá pagando o pato é o torcedor do Vasco, sofrendo, sendo sacaneado e vendo o time mais uma vez na zona do rebaixamento. Espero, né, que nessa segunda janela você trabalhe de verdade e consiga tirar o Vasco dessa situação que você mesmo colocou, porque dinheiro para trabalhar o senhor teve, né? Gastou aí mais de 100 milhões em contratações para montar esse time aí patético, né? Espero que agora você conserte o que você fez nessa primeira janela. Bom, vamos lá. Falando aqui em contratações agora, né? Surgiu hoje mais uma informação sobre Campuzano, né? Matéria do Globoesporte.com, que eu vou trazer aqui para vocês. O Vasco, pelo jeito, desistiu mesmo do Cuéllar e voltou a focar no Campuzano. E assim, é inacreditável, né? Porque tu tem o Cuéllar, que é de uma prateleira muito alta. Aí beleza, não consegue contratar, tu vem pro Campuzano, que assim, cara, não é o mesmo nível, mas nem perto. Nem perto, nem perto mesmo. Por que não tenta alguém que chega no nível mais próximo do Cuéllar? Não, tem que baixar o sarrafo, né? Baixa o sarrafo lá para baixo para tentar uma contratação. Enfim, vamos lá. A matéria do Globoesporte.com diz o seguinte: alvo do Vasco na primeira janela de transferências, Campuzano segue no radar do diretor esportivo Paulo Brax. O jogador de 27 anos é uma das opções na mesa para a opção que se tornou prioridade da SAF, a de primeiro volante. Mas a negociação não é simples. Se não é simples, desiste. Para que vai atrás de Campuzano numa negociação difícil? Se é para fazer negociação difícil, tem que ser um jogador de primeira prateleira, que vai chegar para fazer diferença. Vai ficar fazendo negociação difícil para um jogador meia boca? Enfim, o volante colombiano pertence ao Boca Juniors e está emprestado ao Giresunspor da Turquia até junho. O fim de contrato com o clube turco poderia facilitar a vinda de Campuzano ao Rio de Janeiro, mas o Vasco tem outros complicadores, né? O Boca Juniors quer vender o jogador, né? Não quer aceitar um empréstimo, etc e tal. Enfim, o Boca também não vai facilitar a saída do jogador. Por isso que eu volto a repetir. Cara, se vai ter que negociar, se vai ter que, enfim, fazer uma engenharia financeira, se é uma negociação complicada, para que insistir em Campuzano? Porque não vai, se é para fazer negociação complicada, que vá num jogador de uma prateleira maior, de um nível de Cuéllar, ou um nível um pouquinho menor, mas que se assemelhe ali um pouco com o nível do Cuéllar. Não o Campuzano, que a gente sai daqui, a gente sai de uma prateleira A para ir para uma prateleira C. Enfim, difícil, né, cara? Difícil, mas vamos aguardar e tendo novidades a gente traz aqui no canal. Vou ficando por aqui, bom domingo para você, saudações vascaínas, deixa o like, até a próxima, fui!